Fabiana tem apenas 13 anos. Fabiana quer estudar, quer ser uma pessoa importante, tem vários sonhos. Do lado dela mora Rafael. Rafael ainda vai fazer 18 anos. Ele vem tentando há um bom tempo, conquistar a menina de 13 anos. Ele vai fazer 18. Ela diz, não, tá louco? Ele faz 18 anos. Quando ele faz 18 anos, ele vai ter uma festinha, não sei o quê, e ele tem certeza que o principal presente vai ser Fabiana dizer sim. E ele vai lá, fala, olha, eu estou fazendo 18 anos, queria te convidar, vamos namorar? Ela, não. Os amigos de Fabiana, bem que avisaram Rafael para desistir. E ele diz, não vou desistir. Ó, Fabiana, que menina bonitinha, né? Menina linda, né? Ali com a blusinha dela, com aquele... Blusinha não, com aquele coraçãozinho, eu amo você, mas não é para Rafael. Isso ela tirou uma foto, né? Apenas porque ganhou ali o presentinho com os ursinhos panda. Resumo, quando ele ouve mais um não, ele dali a pouco, não passa um tempinho, ele pega uma moto. Ele pega uma moto e sai atirando em cima de Fabiana, que estavam com os amigos. Ela morre. Rafael, então, já tinha feito 18 anos. Ficou 3 anos aguardando o julgamento em liberdade, até que foi apto. E agora, finalmente, ele é condenado a 20 anos de prisão em regime fechado. Vai ficar na cadeia? Estou fazendo uma conta aqui de cabeça. Vai ficar na cadeia 12, mas antes tem saidinha disso, saidinha daquilo, pode pleitear condicional, semiaberto, enfim. É a mesma coisa que nada. Põe no Cidade. Uma menina, 13 anos de idade. A estudante Fabiana Caldas Garcia adorava dançar e sonhava em ser médica. Olha, vó, eu vou ser médica para cuidar da senhora. Então isso até hoje me dói, entendeu? Ninguém não sabe. Quantas noites eu não durmo pensando, escutando a vozinha dela, entendeu? Então para mim é doído. A avó chora pela perda da neta, assassinada a tiros. O acusado é Rafael Souza Lopes, 18 anos, um jovem fascinado pela garota, mas ela sempre o recusava. Segundo a mãe, a menina só pensava nos estudos. Minha filha não vivia na rua, minha filha pouco ela tinha amizade para estar. E o final de semana dela, quando eu permiti que ela ia lanchar, porque só vivia estudando, dentro de casa, vivia estudando, ela tirava o final de semana para lanchar nesse lanche onde ela ia. Lá perto onde ele via ela, de lá que começou tudo isso. Rafael morava aqui neste bairro há apenas 2 meses. Desde que chegou do interior do estado, tentava namorar com Fabiana. No dia do crime, um domingo, ela, a prima e outros 2 amigos saíram para lanchar. Na volta, passaram em frente à casa de Rafael, que consumia bebida alcoólica com outros 3 colegas. No momento, ele mexeu novamente com a garota. Cansados, ela e os amigos foram tirar satisfação com o grupo, pedir para que ele parasse com as cantadas. 10 minutos depois, o crime aconteceu. Fabiana, a prima e os amigos estavam sentados aqui em frente a esta casa. Eram 9 horas da noite, quando 2 homens em uma moto passaram e os disparos aconteceram. A prima hoje tem 18 anos e presenciou tudo. Sim, presenciei. Nisso eu estava sentada aqui enquanto a Fabiana e o Leandro estavam em pé. Foi quando essa moto veio e disparou o tiro. E foi que eu corri para trás de um carro e vi tudinho. Você viu a sua prima morrendo? Sim, não pude fazer nada. Depois de ouvir depoimentos, principalmente dos adolescentes que estavam com a garota, a polícia fez buscas aqui no bairro para encontrar Rafael. Ele foi preso menos de 12 horas depois em uma padaria aqui do bairro. Ela falava em casa para a senhora que estava sendo perseguida por ele? Falava para uma amiguinha dela, que ele ficava ligando e não sabe como ele descobriu o número dela.
porque ela tinha que ter contato para mim saber onde ela estava, que hora ela saía, que ela estava fazendo a 7ª série, ela chegava à tarde, aí tinha que estar buscando ela no colégio. Ela atendia essas ligações? Ela não atendia, ela desligava. Quando ela via que era aquele número, ela desligava. Sempre recusava? Sempre. Quando sempre ele dava um número de estar ligando de um e de outro aparelho. Sempre ele dava um jeito. Ao ser preso, Rafael foi conduzido até uma delegacia para prestar depoimento. O jovem, que no mesmo dia do crime comemorava o aniversário de 18 anos, negou qualquer participação na morte da garota. O adolescente, condutor da moto, que ajudou na fuga, foi encontrado e responsabilizado pelo caso. Ele cumpriu medidas socioeducativas. Os outros 2 colegas que estavam na casa de Rafael chegaram a ser presos, mas depois foram liberados. A justiça entendeu que eles não tiveram participação no assassinato. O autor dos disparos aguardou 3 anos em liberdade por uma decisão da justiça. Diante dos jurados, não mudou a versão. Negou ter atirado na menina e nos amigos dela, mas não convenceu. O julgamento durou 5 horas e Rafael foi condenado a 20 anos de cadeia. Saiu do tribunal direto para a prisão. Não acabou ainda, porque eles vão recorrer, eu vou estar em cima também. Ele recorre, eu vou para cima. Eu não vou deixar eles virem para a rua. Não vou deixar mesmo. E hoje, hein, Farol? Hoje as coisas são decididas pela vida, né? Antigamente tinha briga, antigamente tinha discussão. Hoje, separação normal. Hoje, qualquer coisinha, a vida passou a não valer absolutamente nada, né? Ou seja, Marcelo, é um aumento de insensibilidade, brutalidade, inconsequência, desrespeito, quebra total de valores. Então, muitas pessoas como esse rapaz acham que podem resolver seus problemas tirando a vida do semelhante. Depois vai receber socioeducativa, medida socioeducativa. Como você vai reeducar, Marcelo, quem nunca foi educado? E quem, num sistema que não quer educar, ao contrário, muito pior, né? O sistema não quer educar, né? Hoje, ele está com a cachorra. Eu vou chamar ele sem parar, porque eu vou contar. Ele está mirando e está acertando tudo. Nem vou perguntar se ele tomou azulzinho, porque eu acho que tomou um remédio lá que ele usa. Estou impressionado. E olha que faz tempo que eu não me... Vou contar, hein? Hoje... Eu estou só com um pressentimento. Daqui a pouco vai falar uma lambança. Deus queira que eu esteja errado. Porque tá bom demais o negócio. Faz tempo que eu não vejo. Ah, esse cara aqui eu conheço. Que está foragido, inclusive, colocando outras perucas. É exatamente isso. Lembra que eu mostrei, né? Aquele dentista que matou 3 pessoas, feriu outras 2. Que era uma clínica concorrente, agora, né, ele começa a ter outras caras, olha só, outras caras, não, essa que estava aqui atrás, por favor. Ele tinha outras caras, né, olha aí, essa é uma imagem que nós ainda não tínhamos, e aí, resumo, no momento a polícia tem um grave problema, porque ele está se tornando, né? Em vez de o dentista da peruca, ele está se tornando, né, no criminoso, no assassino dos 1000 disfarces. Põe no Cidade. Um dentista em busca de clientes. Vem aqui pessoalmente fazer seu orçamento sem compromisso. E o principal suspeito de ser um matador em série, cheio de disfarces. Segundo a polícia, o dentista Flávio do Nascimento Graça, de 37 anos,
3 pessoas morreram. Outras 2 ficaram feridas. Os crimes começaram em 2014 e só pararam depois que a clínica, que funcionava há mais de 20 anos, fechou. Mas quais os motivos para os ataques? Por que Flávio queria tanto acabar com a vida dos concorrentes? Nunca passou pela cabeça da gente que um concorrente ia fazer isso. Durante 1 ano e meio, a polícia teve o desafio de montar um complicado quebra-cabeças. Até que esta semana divulgou a identidade do principal suspeito. Essa história, que envolve inveja e vingança, começou em 2007. Flávio já tinha 2 consultórios odontológicos aqui em São Vicente, quando uma clínica consolidada em Santos resolve abrir uma filial aqui na cidade vizinha. O endereço escolhido foi esse imóvel, que fica numa rua movimentada do centro. As vítimas nem imaginavam, mas a partir dali passaram a viver todos os dias de frente para o inimigo. O consultório do matador estava a poucos metros de distância, bem aqui, do outro lado da rua. O tempo todo na nossa cara e a gente nem percebeu. Esta mulher é parente das vítimas. Ela aceitou dar entrevista com a condição de não ser identificada. Ela lembra que a clínica dentária aberta pela família atraiu muitos clientes. A Gilson Corrêa de Carvalho, de 54 anos, era o dono da clínica americana, que funcionava neste espaço alugado. Os negócios iam bem para ele. Enquanto isso, do outro lado da rua, Flávio, que também alugava uma sala comercial, via os clientes desaparecerem. A situação piorou quando o proprietário do imóvel se associou a Gilson numa transação imobiliária e pediu a sala alugada por Flávio de volta. O dentista resistiu, mas acabou sendo obrigado a se mudar. Para a polícia, isso pode ter acirrado os ânimos entre os donos das 2 clínicas. 2 meses depois do despejo de Flávio, a Gilson foi assassinado durante um ataque misterioso. 23 de dezembro de 2014. As imagens das câmeras de segurança mostram quando o matador chega à rua de uma das unidades da clínica e fica à espera da vítima. Ele é careca, usa bermuda e camiseta e senta na soleira de uma loja. Quase 2 horas depois, a Gilson deixa a clínica acompanhado de um sobrinho. Os 2 conversam. Passam pelo atirador sem desconfiar. Logo depois, o assassino segue a vítima. No alto do vídeo é possível ver o momento dos disparos. 2 tiros atingem a Gilson. O empresário foi socorrido e morreu 3 dias depois. O assassino foge rapidamente. Na época, ninguém conseguiu entender o motivo do crime. O atirador fugiu sem roubar nada. A polícia trabalhava com a hipótese de crime passional, mas a investigação não avançou. Apesar da morte do dono, a clínica continuou funcionando. Uma irmã de Agilson, Aldaci Corrêa de Carvalho, de 56 anos, assumiu a administração do negócio. 7 meses depois, as câmeras de segurança registraram mais um ataque. No fim do expediente, Aldaci deixa a empresa na companhia de outro irmão, Arnaldo de Carvalho, de 54 anos, e de um sobrinho, de 21. Arnaldo tranca a porta, entrega a chave a Aldaci e os 3 caminham pela calçada. O matador surge apressado pela rua. O homem caminha em direção às vítimas. Assim que chega bem perto, dispara primeiro contra Arnaldo, na sequência contra o sobrinho e Aldaci. Mais uma vez, o atirador foge sem deixar pistas. Aldaci foi atingida na cabeça e morreu na hora. Arnaldo foi socorrido, passou 4 meses em coma e morreu em novembro do ano passado. O sobrinho foi ferido de raspão no nariz. O segundo ataque mudou o rumo da investigação.
A polícia começou a suspeitar que a empresa tivesse dívidas com agiotas, mas nada foi descoberto. Apesar das mortes, a clínica continuou funcionando, até ser alvo de um terceiro ataque. Desta vez, a vítima foi uma funcionária da clínica. O matador misterioso agiu em plena luz do dia. Deu 5 tiros na esterilizadora que chegava para trabalhar. O assassino foi flagrado pelas câmeras de monitoramento, poucos minutos depois de atirar na funcionária da clínica. A mulher teve perfurações nos 2 pulmões e ferimentos graves no braço. Passou 17 dias na UTI. A partir do momento que ele pegou uma funcionária, a gente pensou, não dá mais. Quem vai ser o próximo paciente? Não tem condições. E a gente já não tinha mais condição emocional para seguir. Só depois do terceiro ataque nesta rua, a polícia entendeu que o objetivo do atirador era destruir a rede de clínicas a qualquer custo. O último crime foi planejado dias antes, com uma tática bastante comum entre os criminosos: a observação da rotina da vítima. A partir daí, as imagens do circuito de segurança da cidade tiveram um papel fundamental. A presença de Flávio foi registrada nas ruas do entorno 2 dias antes do último crime. Ele caminha com uma sacola preta na mão. Com as imagens, nós começamos a obter testemunhas protegidas que começaram a dizer: esse é o Flávio. Né? E passaram a dar outras informações até do comportamento dele, que era uma pessoa fechada, né? Que é uma pessoa que fechou a sua clínica 2 meses antes do cometimento do primeiro crime. Nas imagens, Flávio estava de óculos escuros, bermuda e tênis. Para a polícia, o calçado é igual ao que o assassino usou no dia do crime. O tênis foi encontrado na casa da mãe de Flávio, num bairro de classe média de Santos. Estas imagens são exclusivas e mostram o momento em que a polícia fez buscas na casa. Os investigadores vasculham o quarto de Flávio e apreendem papéis e documentos. Em seguida, vão para a garagem da casa. O lugar virou uma espécie de depósito. Depois de ser despejado, Flávio usou o espaço para guardar móveis e equipamentos da antiga clínica dentária. A mãe de Flávio prestou depoimento em fevereiro. Ela disse à polícia que não via o filho desde setembro do ano passado. Coincidência ou não, setembro foi o mês do último atentado. Os investigadores também fizeram buscas em outros imóveis da família de Flávio. E lá encontraram os livros de magia negra, de crime, de Maquiavel, livros que ele aparentemente estudava. Em nota, o advogado da família de Flávio disse que a família não tem interesse em conceder entrevista, porque nada pode esclarecer sobre os fatos, e que a mãe encontra-se em grave estado depressivo desde a incursão policial em sua casa. A nota ainda esclarece que os parentes foram surpreendidos com a acusação. Durante a investigação, a polícia descobriu que Flávio morava bem perto do local onde aconteceu o primeiro ataque, apenas 250 metros. A polícia também descobriu um detalhe importante que pode ter motivado os crimes. Flávio tinha um irmão que também era dentista. Paulo Graça chegou a trabalhar na clínica das vítimas, mas acabou demitido. Paulo se suicidou em maio do ano passado, 2 meses antes do segundo ataque. Uma testemunha contou à polícia que Flávio foi visto nesse bairro da periferia de São Vicente 2 vezes. Uma delas ao lado de um morador que teria confirmado. O dentista veio até aqui para comprar uma arma. A justiça decretou a prisão temporária de Flávio. Ele continua foragido. O revólver calibre 38 e as perucas ainda não foram encontrados. Flávio tentou apagar todos os vestígios dos crimes. O dentista chegou a procurar o Conselho Regional de Odontologia para cancelar o registro profissional. Só não conseguiu porque estava em dívida com a entidade.
A visita dele foi gravada pelas câmeras de segurança. A imagem foi divulgada pela polícia e é o registro mais recente do suspeito. Flávio aparece barbudo. A polícia espera que a foto ajude a localizar o criminoso, mas a família das vítimas não tem a mesma esperança. Esse homem, ele tem vários disfarces. Ele engorda e emagrece com facilidade. Uma hora ele tá careca, uma hora ele tá cabeludo, uma hora ele tá barbudo, uma hora tá sem barba. Então, assim, é difícil reconhecer ele. O que eu quero agora é que o telefone toque falando que ele foi preso. Esse homem tem que ser condenado, nunca mais sair na rua. Pois bem, isso e esse, na verdade, né, já nós vamos trocar esse nome aqui, maníaco da peruca, matador na rua, para um maníaco dos 1000 disfarces. Porque essa é a grande dificuldade nesse momento, até para eu dizer, se você viu esse homem, se você conhece esse homem, porque ninguém sabe se ele está com essa cara ou com outro tipo de roupa, né? Aí, ó, com outra cara. Se ele está mais gordo, se ele está como no anúncio, tem um anúncio da TV, olha aí. É a mesma pessoa. Mostra de novo, por favor, mestre Edu. Olha aí. Esse é aquela pessoa que é procurada. Da próxima. Aí ele está assim. Da próxima. Aí ele está assim. Resumo. Ele, além de dentista, ele aprendeu a se esconder, né? Se esconder por trás de várias personalidades e de vários tipos que ele faz, como de peruca assim, peruca, como ele matou, não é, Faraó? Exatamente. Quer dizer, aliás, a ambição e a inveja que se caracteriza a maioria dos assassinatos se encaixam perfeitamente no caso dele. Ele estava bem, de repente viu nos parceiros concorrentes, ele viu isso como uma concorrência desleal. Na verdade, era competência profissional. Então, quis afastar todo mundo do caminho e se achando capaz de praticar os crimes perfeitos com essas perucas. É hoje. Hoje o bichinho deve ter vindo pra cá, tomou alguma coisa, eu acho que ele tomou 2 azulzinhos. Porque o bicho tá... Hoje deu um negócio, bateu com a cabeça em algum lugar? Não, hoje eu estou exercitando os neurônios. Nossa, mas bota exercitar nisso, me dá o preso, vai, meu filho. Tá atrapalhando Cidade Alerta. Esse aí encheu a caveira, passou a régua. E aí ele disse que daí decidiu roubar um carro. Pegou uma faca, rendeu a vítima, saiu pelotando pelas ruas lá da linda cidade de Betim, Minas Gerais. Aí, quando passou pelos PM, cumprimentou os PM e ainda perguntou, tudo jóia? Aí, na mesma hora, os PM mandaram parar. Ô, tudo jóia, para aí. Ele tentou fugir, perdeu o controle, sapecou o carro. Agora ele está arrependidíssimo. Mas você tem que falar, meu garoto, com a manguaça, né? Com a manguaça. Antes de tomar a manguaça, você tem que pensar. Põe no Cidade. Um ladrão por acaso. Ô, Júlio, por que você roubou esse carro, rapaz? Falta de juízo. Falta de juízo? Doideira pura. 30 anos, tenho a minha firminha. Fui fazer uma merda dessa e aí, o que deu? Pois é, mas por quê? Do nada. Você acredita? Júlio César Monteiro, de 30 anos, roubou esta picape. Foi visto pela polícia fugindo e ainda cumprimentou os militares. Ele passou, ainda deu joia. Boa noite. A perseguição foi rápida, o suficiente para provocar um estrago. Depois de dirigir mais de 200 metros na contramão, aqui neste trecho, o suspeito não conseguiu mais controlar a direção do veículo. Primeiro bateu naquela pilastra, em seguida atingiu a outra ali. O carro só parou depois de bater e derrubar o poste. Mesmo ferido, o ladrão ainda saiu do veículo, tentou fugir a pé, mas foi preso em flagrante. Tanto barulho na rua acordou e assustou os moradores. Escutei uns trondos, parecia que era um caminhão tombando.
Aí quando eu saí aqui fora, eu vi que o carro tinha derrubado as marquises aqui e o poste. A picape roubada é do Rodrigo. O projetista é de Santo André, na Grande São Paulo. Ele tinha acabado de chegar em Betim. Veio a trabalho. Foi na rua apenas fazer um lanche. E aí... Fiquei um tempo lá, na saída, a hora que eu sentei no banco, fui abordado por esse indivíduo. Colocou a faca no meu ombro e ele estava bem alterado, assim, visivelmente alterado. E levou tudo. Falou, quero carteira, celular, o que você tiver. Não foi nada fácil encontrar o carro todo destruído. Pior ainda foi ser recebido na nova cidade dessa forma. Ficou o prejuízo do carro, mas isso aí não é o maior problema, né? E foi um susto, né? Ter chegado hoje na cidade e ser recepcionado desse jeito foi meio triste. Quanto ao ladrão, só restou o par de algemas e um tempo atrás das grades. O acaso desta vez não protegeu quem estava distraído. Arrepender vai adiantar o quê? Todo bandido, quando a polícia pega ele, põe ele aqui dentro, fala que arrependeu. Fiz essa palhaçada aí, então agora eu vou pagar. Foi a melhor frase, é engraçado. Você vê que eu digo sempre aqui, o quê? Para não perguntar para bandido se você tá arrependido. Verdade? Todo dia eu falo, né? O próprio ladrão disse, todo mundo indo fora que está arrependido. Arrependido de quê? Eu quis fazer mesmo. Por isso que eu disse, digo, para que perguntar, já sabe qual é a resposta, o cara vai dizer. E outra coisa que eu falo sempre aqui, né? Que quando a pessoa sofre um assalto, ou algum parente morre assassinado, enfim, alguma coisa de violência, não adianta para perguntar para a pessoa, ela quer justiça. Ela quer duas coisas na vida, né? Uma é que aquilo não tivesse acontecido. E já que aconteceu, óbvio que ela quer justiça. Somos nós que temos que provocar a justiça para que ela cumpra o seu papel. Então, moral, que é o mesmo caso, ó. Zé Filinto e aqui Dulcilene. Pensa num sapé que aiá, era uma beleza. Um sapé que aiá aqui, outro sapé que aiá ali, tava tudo ótimo. Aí ela engravida. Para Zé Filinto, tá tudo mal. Bom, resumo. Resumo é que ele acaba discutindo com ela anos depois, porque eles vão se reencontrar em outra situação. Quando ela engravida, ele cai fora, né? Eles vão se reencontrar em outra situação e chegam a morar juntos, mas naquele momento, Zé Filinto volta a ser aquele mesmo homem. Dulcilene já tinha reconstruído a vida, já tinha tido 2 filhos e o reencontrou na terra em que nasceu. No que reencontra, ele vem atrás dela. Vem atrás no início para relembrar o amor e depois para causar a dor. Põe no Cidade. 3 décadas de separação não foram suficientes para o amor se acabar. E ela resolveu dar uma chance para ele, mas só que infelizmente chegou aqui, ela teve só decepção com ele. Não foi nada daquilo que ela esperava, então ela resolveu dar um fim. Dulcilene e José Filinto tinham tudo para ser um casal feliz, mas o destino é imprevisível. Sinto muito, mas a minha grande amiga foi embora. 30 anos atrás, os dois se apaixonaram no Nordeste. Foi quando ela engravidou. E segundo os filhos de Dulcilene, ele a abandonou, ainda grávida. Naquele momento, Dulcilene veio para São Paulo para tentar recomeçar uma nova vida. Tempos depois, agora retornou numa viagem a passeio e reencontrou José Filinto. Foi quando os dois decidiram recomeçar e tentar um novo amor. Ninguém imaginava que esse recomeço terminaria em tragédia. Ela nunca foi de beber, tomou até 2 fatias de cerveja comigo. Falou que ia para casa descansar. Dulcilene tinha certeza de que não daria mais certo
ter José Filinto sob o mesmo teto, depois de conviver com ele por algumas semanas. Passou a entender que tudo aquilo era atração. Se arrependeu de tê-lo trazido ao acreditar que José era a mesma pessoa. Com a confusão que se instalou em casa, a diarista decidiu pôr fim ao sonho de casar com o José Filinto. Deu prazo para ele deixar o apartamento que ela custou para conseguir. José chegou a falar com o filho de Dulcilene e prometeu que sairia. Ele falou para mim que ia sair, felizmente aconteceu isso. Quem mora no andar diz não ter ouvido nada, está com medo. Dulcilene estava sendo obrigada a dormir na mesma cama do homem que ela já não queria mais. Como José estava calmo, dizia que iria embora e nunca levantou sequer um dedo contra Dulcilene. A família e ela mesma acreditaram que nada de pior pudesse acontecer. Aí toquei a campainha 5 vezes e nada de atender. Depois toquei de novo, aí ele veio e atendeu. Ele falou assim, eu falei, chama a Leninha para mim que ela já está atrasada. Ele disse, não, ela está dormindo, Maria Helena, daqui a pouco ela acorda. Eu falei, não, mas nós estamos atrasados para ir trabalhar. Aí ele não pegou e fechou a porta rápido, não deu tempo eu entrar para ver ela. Aí eu fui buscar o filho dela, né, um bag. Quando eu cheguei que ele abriu a porta, que ele tem a chave, que abriu a porta do quarto, né, viu ela lá no chão. Dulcilene tinha sido assassinada por José Filinto. A faca usada no crime foi apreendida pela polícia ainda dentro do apartamento. Tudo está exatamente como ficou desde aquele instante em que a vizinha e melhor amiga encontrou o corpo de Dulcilene lá dentro do apartamento 42. E um detalhe na cena que foi periciada chama a atenção. Os peritos encontraram o travesseiro da vítima sujo com marcas de sangue, o que leva a acreditar que o assassino o pressionou contra o rosto da vítima, com a intenção clara de abafar os gritos de Dulcilene. Com vestígios em roupas e cômodos diferentes, a investigação aponta que José Filinto tomou banho depois de matá-la. E pior, teria dormido ao lado do corpo da vítima até ser acordado, logo cedo, quando a amiga tocou a campainha. E eu falei com o bicho e ele foi embora de boa sem... Como se nada tivesse acontecido. Nada tivesse acontecido. A filha do acusado, que também estava emocionada, no velório, não conseguiu falar. Depois que a mãe foi levada pelo IML, Josenberg pegou o telefone de Dulcilene. Me ligaram da Santa Casa de Santa Amaro. A família se surpreendeu logo no início da noite, poucas horas depois do assassinato, quando o telefone de Dulcilene tocou. O aparelho estava com o filho dela. Do outro lado da linha, uma socorrista informava que José Filinto tinha sido encontrado desacordado dentro do banheiro de uma igreja que fica aqui nesta rua, também na zona sul de São Paulo, e que José Filinto tinha sido levado para o hospital. De fato, não era trote. José Filinto foi internado na UTI deste hospital. Os bombeiros que o socorreram de ambulância acharam veneno para ratos dentro da mochila dele, mas estava lacrado. Os médicos acreditam que José passou mal diante do estresse que ele mesmo gerou. A gente tentou deixar ela resolver numa boa, para não ter que agir ninguém por impulso e não agir com violência, nem ter que jogar ele na rua igual um bicho. Mas infelizmente ele fez o que fez, cara. E eu vou direto ao vivo com o nosso Bruno Peruca, que está com um aparente... Bruno. Marcelo, a gente vai falar com a Elaine, ela é sobrinha, mas ela tinha, né, Dulcilene como mãe, porque a Dulcilene sempre cuidou dela. Mas antes, só para poder dar uma explicação, Marcelo, rapidinho, olha só o que aconteceu. O José, ele foi levado para o hospital porque ele tentou se matar. Ficou um tempo lá na UTI, recebeu alta e saiu. A polícia procurou ele nesse intervalo, só que ele não foi encontrado. Então, sou da situação de flagrante. O delegado que investiga o caso pediu a prisão dele e a prisão foi lá na mão do juiz. Só que até agora não saiu o pedido da prisão. Aí os delegados recebeu informação aqui da SDP que ele estava aqui nessa região. O José foi
Trazido aqui para a delegacia, foi ouvido, ele confessou o crime aqui para o delegado, só que puxaram no sistema, não tinha, Marcelo, a prisão. Resumindo, o homem teve que ser solto, saiu andando pela porta da frente. Isso que deixa indignado agora a família, porque além do crime de perder a mulher, vocês vivem também com a impunidade. Verdade, né? O que a gente quer é justiça, que a justiça seja feita, né? Porque o que ele fez com a minha tia não tem, sem palavras, né? Se o juiz tivesse já dado a prisão, ele estaria atrás das grades agora. Com certeza. Se o juiz tivesse falado, dado voz de prisão, ele não estaria em liberdade, como se nada tivesse acontecido, né? Quem perdemos foi nós. Marcelo, é com você no estúdio. Você, obrigado, Bruno, me dá a imagem, me dá a imagem. Abre o áudio. Com a viatura da Força Tática no apoio aí, tá? Abre o áudio. Rua Baronesa. Você vai vendo e você vai entrar onde o crime se esconde. Nesse carro, uma perseguição que começou na Grande São Paulo vai terminar na Zona Leste. E quem é o bandido? O que ele carrega no carro que a polícia tanto quer? Bateu. Sabe o que vai sair daí? Eu volto já já.